Censos 2021. Já ouviste falar? Sabes o que é isto? Sabes o que são a análise estatística que os censos fazem à população portuguesa de 10 em 10 anos? Fica a saber, já no próximo vídeo, alguma informação sobre esta temática relacionada então com os censos. Por isso, se tu queres um dia mais tarde fazer parte de um trabalho que envolva análise estatística da população, fica então a ver o próximo vídeo. Bem-vindos aqui a mais um vídeo de matemática do 6º ano. Nós vamos abordar aqui uma nova temática. Vamos começar aqui com o tema 6, que é a representação e interpretação de dados. Isto é uma matéria mais relacionada aqui com a própria estatística. Vamos começar com conceitos básicos. Obviamente, vamos aqui abordar aqui a parte da população e amostra e a natureza de dados estatísticos, ou seja, vamos tentar definir o que é uma população estudada, o que é a amostra dessa população e como é que os dados estatísticos se podem dividir. Portanto, para começar, uma população é aquilo para o qual se está a avaliar, ou seja, qual o conjunto da totalidade de seres, ou de coisas, ou de produtos, ou de serviços, o que se está a analisar, para se ter alguma conclusão sobre aquilo que se está a analisar. Vamos ter aqui um exemplo mais prático. Por exemplo, eu quero saber quantas pessoas em Portugal têm, por exemplo, como estudos o ensino universitário. Ou seja, quantas pessoas existem em Portugal que têm ensino universitário concluído. Ou seja, quantas pessoas é que têm um grau de licenciado, ou de mestrado, ou de doutoramento no nosso país de Portugal. Qual será a nossa população? A população será toda a população portuguesa, que são à volta de 10 milhões de pessoas, e a amostra será um conjunto dessa população toda que nós vamos avaliar para depois fazermos a chamada extrapolação de resultados para um contexto global, para termos então a informação estatística que nós queremos. Portanto, neste caso, como é que seria? A população a avaliar seria então a população portuguesa, 10 milhões de pessoas. A amostra seria uma parte dessa população, porque nós não vamos perguntar a toda a gente, obviamente, mas recolhemos uma parte de pessoas que fossem representativas desses 10 milhões, ou seja, que tivessem tipos de pessoas, seja em contexto de sexo, ou de idade, ou de outros fatores, que fosse uma boa amostra, ou seja, um bom conjunto que representasse toda a população. Portanto, poderíamos pegar aqui numa amostra, por exemplo, de 10 pessoas por concelho. Por exemplo, avaliaríamos essas 10 pessoas e depois teríamos então um resultado. As pessoas que nós avaliamos seriam então a amostra, para depois com esses resultados nós analisarmos de facto quantas pessoas nessa amostra é que tinham de facto ensino universitário concluído, seja licenciatura, bacharelado, mestrado ou doutoramento, e depois poderíamos fazer uma análise até uma regra de 3 simples para vermos consoante a amostra, fazermos o espelho dos resultados para fazermos uma comparação para, num contexto global dos 10 milhões de pessoas, quantas é que seriam efetivamente. Bem, isto parece assim um pouco difícil, mas vamos já aqui a casos práticos. Depois, a natureza dos dados estatísticos pode ser qualitativa ou quantitativa. Portanto, uma maneira de vermos facilmente é, se for quantitativa, terá uma numeração que pode ir de um valor muito baixo até um valor praticamente infinito. Obviamente que nunca, em alguns casos nunca é infinito, mas poderá ser, por exemplo, a altura de uma pessoa pode ir desde, por exemplo, 50 centímetros até 2,5 metros, por exemplo. Não quer dizer que não pudesse haver pessoas mais altas ou mais baixas. Mas, obviamente, que é um valor que pode ser pouco ou alto, consoante aqui o valor. Obviamente que, normalmente, a altura de uma pessoa, por exemplo, de um adulto, poderia estar entre os valores de 1,65 m e 1,90 m, por exemplo, obviamente mais ou menos na média, mas não quer dizer que não pudesse atingir valores mais baixos
ou mais alto. Portanto, é uma variável que é quantitativa, obviamente que não tem todos os valores possíveis, mas é qualitativa porque à partida pode tomar valores mais altos ou mais baixos. Enquanto que uma variável quantitativa, ou melhor, peço desculpa, este exemplo que nós demos é uma variável quantitativa, exato, e uma variável qualitativa, referente à palavra qualidade. Significa que é uma característica, ou seja, que não é propriamente quantificável em número. Por exemplo, uma pessoa de uma cidade do Porto, ou de Lisboa, ou de Faro, ou seja, a cidade em que essa pessoa vive é uma variável física, ou seja, não se pode quantificar em termos de números. Portanto, é uma palavra que define o local onde essa pessoa habita. Mas tal como eu disse antes, vamos então aqui exercícios para terem então ficarem mais clarificados sobre este tema. Portanto, temos aqui várias variáveis estatísticas e nós queremos saber quais são quantitativas e quais são qualitativas. Associem sempre o quantitativo a quantidade e o qualitativo a qualidade. Idade é quantitativo ou qualitativo? É quantitativo porque pode ter um valor 1, 10, 20, 30, etc. A altura também é quantitativo, porque pode ter 50 cm, 1 metro, 1,5 metro, etc. Tempo médio gasto no percurso casa-escola também é quantitativo, porque o tempo pode ser 15 minutos, pode ser 16, pode ser 17, pode ser 10, posso ir mais devagar, posso ir mais de força, ou seja, em teoria pode ter também qualquer valor. E um código postal? Obviamente que um código postal pode variar em termos de numeração, cada rua terá um determinado código postal, mas ele é sempre o mesmo. Ou seja, um código postal hoje, amanhã ou depois, à partida, se não houver alteração das ruas, será sempre o mesmo. Ou seja, um código postal é uma variável qualitativa, ou seja, representa uma qualidade de uma avaliação estatística, por exemplo. Vamos então aqui a mais aqui um exercício. Eu vou colocar aqui já no quadro aqui as resoluções, portanto, eu vou pôr aqui página 90, se por acaso vocês tiverem este livro. A linha 1 será hipótese D. A linha 2, em cada um dos seguintes estudos, indica qual é a variável de estudo e classifica. Ou que seja, eu vou dizer uma expressão e queremos dizer aquilo que estamos a avaliar nesta expressão. Ano de escolaridade dos alunos que participaram num campeonato de jogos de estratégia. Ou seja, nós queremos saber em que ano é que os alunos participaram aqui num campeonato de jogos de estratégia. Por isso, a variável que pode variar é o ano de escolaridade, que é uma variável. Aqui pode ter aqui uma rasteira, embora seja um número, ela é um número, digamos, finito, ou seja, o ano de escolaridade só pode variar de 1 a 12, não há números maiores, por isso, como é uma variável finita, será uma variável qualitativa. Depois, na linha, vamos pôr aqui 2.1, qualitativa, 2.2, 2.3, 2.4. Peso dos alunos que frequentam uma academia de artes marciais. Portanto, será o peso dos alunos, a variável, que será quantitativa porque, teoricamente, pode ter um valor qualquer. Número de carros estacionados por dia na rua em frente à casa do Marco. Nós queremos saber o número, uma quantidade de carros estacionados. É assim, teórico, é assim, na prática há um limite, porque a Terra tem um limite de espaço. No entanto, o número de carros é uma variável, porque pode ter vários, é uma variável quantitativa. Depois, nacionalidade de estudantes que elegem Portugal como destino para fazer intercâmbio estudantil. Neste caso nós estamos a avaliar a nacionalidade dos estudantes, que será uma variável também de qualitativa. Ok, será qualitativa, quantitativa, quantitativa e qualitativa. Deixem-me só aqui confirmar. Portanto, exatamente, qualitativa, quantitativa, quantitativa e qualitativa. Está
Certo. Vamos agora então aqui para o último exercício aqui desta matéria. Nós temos a Escola do Martim, que tem 3.100 alunos, e efetuou-se um estudo para estimar a média de altura de 450 alunos do 6º ano de escolaridade. Atenção que temos já aqui uma rasteira. Para isso selecionou-se a turma do 6º ano com o maior número de alunos, que são o 6º E, que tem 30 alunos. E agora nós queremos saber qual será a população estatística e qual será a amostra. Concluiu-se que a média da altura dos alunos era de aproximadamente 141 cm. Ora bem, vamos começar então por aquilo que nós queremos saber. Qual é a população estatística? O que é que nós estamos a avaliar aqui? Nós estamos a avaliar a média da altura dos alunos do 6º ano. Não estamos a avaliar a média da altura de todos os alunos da escola. Por isso, a nossa população estatística, que é aquilo que nós estamos a avaliar, serão os 450 alunos do 6º ano. Vamos por aqui. 3. População e amostra. A população serão os 450 alunos. E a amostra é a parte daquilo que nós estamos a avaliar, que são os 30 alunos, para nós termos o nosso resultado. E desta forma temos então o exercício resolvido com a nossa população estatística e com a nossa amostra. Para esta semana ficamos então por aqui. Vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!